Eu não estou aqui, senhora presidente, para comemorar notícias ruins, especialmente notícias ruins para o nosso país, o povo brasileiro. Infelizmente, sou obrigado a registrar, na tarde de hoje, mais uma notícia ruim que nos vem dos órgãos oficiais, dos órgãos do governo, que medem o desempenho da nossa economia. Refiro-me ao Índice de Atividades Econômicas do Banco Central, que é um índice utilizado, servido como um verdadeiro termômetro que mede a temperatura da economia brasileira. Ele é publicado a cada 3 meses e, geralmente, esse índice é um indicador extremamente confiável daquilo que vai acontecer na economia brasileira, no volume de atividades, geração de emprego, de renda, no período dos 3 meses subsequentes. Este ano foi publicado o primeiro índice, publicado ontem, que mede o nível de atividade econômica no mês de janeiro, referido ao mês de dezembro. Infelizmente, a notícia é péssima. O primeiro resultado oficial do PIB brasileiro de 2012 é um índice de queda, aponta para baixo. Uma queda de 0,13% da economia brasileira em janeiro, em comparação com o mês de dezembro. Já no final do ano passado, início desse ano, melhor dizendo, a publicação do resultado do PIB de 2012 foi extremamente decepcionante para todos nós, especialmente para o governo, que alardeava previsões otimistas e ousadas quanto ao crescimento da economia. Na verdade, o crescimento do PIB no ano passado foi de míseros 2,7%. Nós ficamos para trás de praticamente todos os países da América Latina. Só crescemos mais do que El Salvador e a Guatemala. Entre os chamados BRICS, estamos lá embaixo, último. E mais, não se alegue o desaquecimento geral da economia mundial, porque o nosso PIB cresceu menos do que a média do PIB mundial. E, pelo andar da carruagem, este ano não vai ser melhor. O ministro da Fazenda, o senhor Guido Mantega, às vezes me dá a impressão de viver no mundo da lua, sinceramente. Ele, ontem, diante desse resultado magérrimo, negativo do índice de atividade econômica do Banco Central, previu, ao final do ano, um crescimento de 5%. Eu não sei de onde ele tirou isso, não sei quais são os eflúvios positivos, róseos, que lhe vêm à mente para fazer esse tipo de previsão, que é desmentido pelos fatos. A começar pela constatação de que, no conjunto do desempenho da economia brasileira, a indústria brasileira, mais uma vez, demonstra a sua profunda astenia. De acordo com este índice, o setor industrial caiu em 2,1% em janeiro, que foi o pior desempenho da indústria brasileira desde dezembro de 2008, logo em seguida a crise no bojo da crise da quebra do Lehman Brothers. Repito, a indústria brasileira caiu 2,1% nessa primeira medição do PIB ocorrida no mês de janeiro. Diante disso, senhora presidente, senhores senadores, não há como negar que as nuvens no horizonte estão cada vez mais carregadas de tempestade. E o governo, como reagiu a isto? Além da previsão um pouco destrambelhada
do ministro da Fazenda, do crescimento de 5%, como se alguém fosse acreditar nessa espécie de profecia. O governo reagiu como vem reagindo, de forma tópica, aos solavancos, medidas pontuais. Reagiu prorrogando isenções de um imposto que não é do governo federal, que é um imposto compartilhado com os estados e municípios, vulnerando, como tem feito sistematicamente, as finanças dos estados e municípios. Prorrogou os abatimentos de IPI naqueles produtos que já vinham recebendo essa alíquota diferenciada, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa. E acrescentou uma outra lista, acrescentou pisos laminados, móveis, lustres, um conjunto de setores da economia brasileira que, por não aguentarem a concorrência predatória das importações, vinha reclamando que fossem estendidos a eles os benefícios que outros setores já receberam. Mas é nessa base. Um setor da indústria grita e lá vem um cala-boca. O outro grita mais alto, vem um pouco mais. Mas sempre é assim. São chamados puxadinhos. Puxa para cá, puxa para lá. Eu me pergunto, nós nos perguntamos, até quando a estrutura, o alicerce do edifício da economia brasileira vai aguentar esse tipo de expediente? Puxadinhos, medidas tópicas, soluções ad hoc, no lugar de medidas consistentes, sólidas, com começo, meio e fim, que enfrentem os problemas reais da economia brasileira. Remendos, em vez de roupa nova. O jornal Estado de São Paulo, neste fim de semana, mostrou que desde 2007 foram dados pelo governo em desonerações a empresas, geralmente de tributos, repito, compartilhados com estados e municípios, cerca de 98 bilhões de reais. É de se perguntar qual foi o efeito que isso produziu. Qual foi o efeito real, já ouço Vossa Excelência, que esse tipo de favor tributário ou de providência tópica, de remendo, produziu sobre a economia brasileira. Não teria sido melhor, talvez, investir esse dinheiro em educação, em saúde, em saneamento básico? Não. Foi distribuído nesta base. Grita aqui, leva um pouquinho ali. Grita acolá, mais um pouco. Sem que haja um plano de conjunto, uma visão de conjunto, e assim vão se esgotando as possibilidades de manobra, a margem de manobra do governo. Não é de se espantar a gritaria da chamada base aliada, da base de sustentação do governo. Ela não se explica, no meu entender, apenas pela disputa de cargos e posições. Ela se explica também, e muito, pela ineficiência do governo, pela mediocridade do governo, pela incapacidade do governo em agir e em realizar. Favores tributários, de um lado, e, de outro lado, o conjunto do povo brasileiro paga cada vez mais impostos, recolhe cada vez mais tributos ao governo federal. Vão se esgotando os efeitos benéficos das reformas empreendidas no final do século passado. A última que se tenta agora é a criação do FUNPRESP, projeto de lei que começou a tramitar em 2007 e que só agora chega à conclusão do Senado. E, enquanto isso, nós vamos empurrando com a barriga, o governo vai empurrando com a barriga a solução dos problemas reais. Vossa Excelência, permite também? Ouço primeiro o nobre senador Flecha Ribeiro, em seguida Vossa Excelência. Senador Aloysio Nunes Ferreira, Vossa Excelência traz à tribuna, como sempre, um assunto da maior importância e com a competência que lhe é peculiar. Lamentavelmente, o governo que aí está, ele toma medidas como esta, que ao invés de combater a causa, ele quer combater o efeito, né? E são medidas que são paliativas. Ele estende agora algo que já fez e que vem expirando agora e que ele tem que estender porque a indústria precisa
para poder, como Vossa Excelência bem colocou, ter competitividade em razão do produto que invade o mercado brasileiro e que a gente vem discutindo aí a desindustrialização que está cometendo. E que não é desta forma, como Vossa Excelência bem coloca, reduzindo a alíquota do IPI, que vai resolver. São outros, são causas outras que o governo não quer enfrentar, que nós sabemos que precisa fazer, que são as reformas necessárias, que não tem a coragem de fazê-las. E o que é pior, ao fazer a redução que é necessária, ele penaliza estados e municípios que já estão enfraquecidos, porque parte dessa redução ele está fazendo com recursos que não são da União, que parte desse IPI que ele está reduzindo cabe a estado e município. Ele está tirando de estado e município recursos que não são da União. Eu tenho um projeto que não tramita, porque o governo não deixa andar, que sim, quando ele quiser fazer esse benefício ou esse apoio à indústria, que ele o faça da parte que cabe à União e que não atinja estados e municípios. Aí ele pode até fazer uma totalidade, mas não tirando daquilo que ele já concentra nas contribuições e não reparte, dentro dos mais de 60% do que arrecada, e ainda penaliza mais. Parabéns a Vossa Excelência de trazer este assunto e vamos trabalhar no sentido de que o governo realmente abra, e esse é o momento agora. Está tratando da questão do Decreto Legislativo 72, tem a questão do endividamento dos estados, tem outras questões do FPF. Era o momento agora da presidenta Dilma abrir a discussão e vamos discutir o Pacto Federativo, que é a reforma tributária e fiscal que nós temos que fazer e já devíamos ter feito há muito tempo no nosso país. Muito obrigado pela parte do meu querido amigo Clécio Ribeiro. Concordo integralmente com Vossa Excelência. São medidas dessa natureza que Vossa Excelência, temas como esse que Vossa Excelência abordou, que deveriam ser objeto da solicitude e da ação da Presidente da República, e não reuniões como essa que realizou na semana passada, para ouvir dos empresários aquilo que ela está cansada de saber, que todo mundo está cansado de saber, que é aquilo que são as reivindicações da classe empresarial brasileira para tornar a nossa economia. Para encerrar, senhor. Então, como nota de rodapé o meu discurso, ouço uma parte do nobre senador, meu querido amigo Eduardo Suplicy. Prezado senador Luiz Nunes, quero primeiro externar que a preocupação de Vossa Excelência com o estado em que se encontra a indústria brasileira, inclusive a relevância do diálogo que a presidenta Dilma teve na semana passada, quando ouviu por 5 minutos cada os 28 empresários brasileiros dos mais diversos segmentos. E, inclusive, quero saudar a qualidade da entrevista da presidenta Dilma Rousseff e a sua intenção de desejar sucesso à reunião que terá na Índia, New Delhi, com os chefes de Estados do BRICS. Mas eu quero registrar uma boa notícia que acabo de ler agora, qual seja a visita que o presidente Fernando Henrique Cardoso fez hoje no Hospital Sírio-Libanês ao ex-presidente Lula. Eu acho que foi um gesto muito bonito. Os dois, ele não deu entrevista logo após, mas a própria foto que estampa o sorriso de ambos lado a lado mostra que é muito importante este diálogo entre dois ex-presidentes que, ainda que tenham, às vezes, opiniões diferentes, sabem se respeitar. Muitas vezes, ambos estiveram juntos na luta pela democratização do Brasil. Então, quero saudar esta boa notícia. É verdade. Para encerrar, senhora presidente, eu quero dizer que o presidente Fernando Henrique lá esteve não apenas como ex-presidente e alguém que acompanhou e que esteve ao lado de Lula, como Vossa Excelência lembrou, ao longo de muitas décadas de luta pela redemocratização, mas esteve também como representante do sentimento de todos nós, PSDBistas, que desejamos o restabelecimento da saúde do ex-presidente Lula. Muito obrigado.